Todo mundo gosta de falar muito de valuation em um deal, mas o que pouca gente realmente fala é o que mata um M&A no meio do caminho. Não é múltiplo, não é cenário externo, é quando fundamentos são ignorados na sua essência básica. No episódio de hoje, a gente vai falar com uma pessoa que conhece muito de como estruturar M&A e como fazer um M&A durar, não só fechar. Hoje eu converso com um executivo que já viveu M&A na prática de todos os lados da mesa. Ele passou por private equity, liderou M&A proprietário numa grande plataforma financeira e hoje é MD e Head de M&A no banco BS2. Além disso, atua como investidor e conselheiro, convivendo de perto com diversos founders, conselhos e sócios financeiros em diversos estágios de maturidade. Vinícius, bem-vindo ao Papo de M&A. Prazer ter você. Obrigado, Antônio. Prazer é meu. Obrigado, turma do DataSite, pelo convite para o podcast e espero que eu consiga contribuir um pouquinho aqui com o que eu já vivi, né, nessa nossa discussão hoje aqui sobre fundamentos, né, por trás de um processo de M&A, o que conta mais, onde o pessoal costuma errar mais, enfim. Eu acho que é um tipo de discussão que a gente pode ficar horas aqui, né, porque tem várias vertentes, né, que a gente pode abordar, mas enfim, vamos tentar ser práticos aqui para poder, né, atender aí a duração da nossa agenda. Maravilha. Não, e para começar aqui esse pontapé inicial, acho que vale resgatar um pouco da tua história em M&A, mercado de capitais, e trazer uma opinião, né? O que você vê o mercado errando mais? É supervalorizar os fatores externos ou negligenciar fundamentos básicos do M&A? Tá, vamos lá. Eu estou há um pouco mais de 15 anos, né, tocando agendas de investimento de todos os tipos, né, e propósitos. Né? Quando eu falo propósitos, desde fundo de private equity, venture capital, ou seja, trabalhando com capital de terceiros, né, com o objetivo de basicamente gerar valor no capital e devolver isso corrigido, até agendas de buy-side de empresas, né, dentro de corporates, nas quais a gente precisa não só ganhar dinheiro, né, logicamente ganhar dinheiro segue sendo importante, mas também gerar um valor que muitas vezes vem de uma forma intangível, né, mas é um valor estratégico, né, de gerar valor para o negócio, buscando movimentos inorgânicos que tenham sinergia com aquele business. Né, e posso te dizer, assim, da minha experiência, eu acho que todos sempre levam em consideração os fatores externos e, logicamente, a depender do momento, como isso estiver contribuindo, isso pode ser mais benéfico ou mais prejudicial, mas no final do dia ninguém vai deixar de olhar para os fundamentos de micro do negócio. E eu acho que, na parte das vezes, os erros estão aí. Eu acho que, assim, principalmente dentro de uma agenda corporativa de M&A, existe uma maior tendência até do que uma agenda como simplesmente um investidor financeiro, de negligenciar fatores que, na prática, a gente até sabe, né, assim, estão ali no nosso subconsciente, que são importantes, mas que por outros fatores acabam sendo negligenciados, deixados de lado, seja por um momento de mercado de competição, né, no mercado especificamente daquela companhia, seja porque existe uma pressão até mesmo do próprio conselho, do management da companhia, né, em fazer determinado movimento e com rapidez, né, com urgência. Né, então isso também te leva muitas vezes, pode te levar muitas vezes a negligenciar fatores muito importantes. Então eu te diria que, na minha opinião, né, assim, do que eu pude vivenciar, eu acho que os erros, né, acabam morando muito mais em decisões baseadas, aliás, em decisões que não levam em consideração ou negligenciam fatores e fundamentos micro das companhias do que exatamente por fatores externos ou macro. Tá? E Vinícius, que fundamento que você não abre mão mesmo quando o mercado está quente? Pessoas, né? Sim, pessoas e pessoas. Eu acho que, bom, quando o mercado está quente, né, logicamente, até tijolo voa, né? A gente brinca, né? São ditados mais das antigas. Então, até tijolo voa, portanto, muitos negócios que o negócio em si nem é tão bom, nem tão robusto, acabam dando certo,
ou times que também não são tão bons, né, e tão sólidos, conseguem, né, em mercados bullish, tocar aqueles negócios e crescer, né, entregar resultado. Mas, claro, né, quando o mercado fecha, quando vem as dificuldades, o econômico está ruim, o político está dificultando, fatores externos, né, não locais, né, globais, são times, né, fortes que sustentam negócios bons, né? E, logicamente, esses times fortes, aliados a bons negócios, são sólidos, né, do ponto de vista de estrutura, negócios que possuem bons unit economics, que possuem diversificação de receita, baixa concentração, né, de clientes, e por aí vai, são realmente os negócios que ficam de pé, que se sustentam, sobrevivem. Portanto, eu te diria que, em primeiro lugar, tem que ser pessoas. E é lógico, né, você buscar negócios que são sólidos, né, em unit economics, são sólidos do ponto de vista de receita, receita recorrente, receita perene, isso tudo facilita muito. Então, acho que, claro, que isso é muito isso pode variar muito a depender do negócio que você está analisando, né? Se for um negócio mais tradicional, velha economia e maduro, diferentemente se for um negócio de tecnologia, venture capital, uma startup, né? Esse ecossistema de VC é diferente, né? Mas eu acho que se você, assim, por isso que eu falo, né, pessoas, porque pessoas vale, seja qual for o cenário e seja qual for o mundo, o meio, né? Pessoas é sempre um fator que assim, prerrogativa básica e muito decisivo, né? Então, talvez seja, assim, de todos os fatores que a gente precisa levar em consideração, aquele único ali que a gente consegue utilizar e adotar e aplicar, seja para qual for o mundo, estágio de empresa e viés operacional. Então, essa é a minha visão aqui. É fantástica essa observação, porque falando com o mercado de M&A, com quem hoje toca esse mercado, essa coisa do humano é sempre o fator mais importante na negociação, é sempre o fator mais importante no pós, é sempre o que norteia. E quem constrói carreiras em M&A acha fantástico essa relação, né? A negociação com o outro humano do outro lado. Então tem muito essa característica em M&A, né? Com certeza. Acho que isso faz parte de uma agenda, né? E quem trabalha com M&A e trabalha gostando do que faz, né, e pretendendo fazer isso ao longo da vida, né, e para o restante da vida, é essencial que a pessoa goste de se relacionar e goste de construir relações de longo prazo. Porque é baseado nisso que você não só sustenta um deal, concretiza, né, um deal, e depois mantém, né, aquele negócio que você investiu de forma, assim, contínua, né, e crescendo, né, através de uma boa relação. Sem isso, assim, pode até mesmo se perder no próprio processo, né, de M&A, antes mesmo de se concluir, né? Então, acho que M&A é sobre relação, sobre relacionamento, né? É sobre resolver problemas, né? E para resolver problemas, né, quanto mais confiança da contraparte você tem e quanto mais o relacionamento entre vocês é melhor, mais fácil é de você enfrentar os problemas e resolver, contornar os problemas quando eles aparecem. E a gente sabe, assim, todo M&A, desde o mais que parece ser o mais simples até o mais complexo, em todos eles, em algum momento ao longo do processo, vai surgir um problema chato que você vai ter que lidar. E aí você vai conseguir contornar melhor ou pior, a depender da tua relação com a contraparte. Assim, isso é um fato que eu tenho para mim e pude presenciar e vivenciar isso muito ao longo da minha carreira aí. Não, isso é fantástico e tem tudo a ver com o que eu imagino que você deva ter criado bastante expertise, assim, né? Que é esse relacionamento com a contraparte, né? E aí, em que momento normalmente a relação começa a degringolar durante o processo de M&A? Assim, o que você já viu acontecer e se tiver algum caso aí para contar? Assim, eu acho que tem, processos, tem processos que você entra onde você já conhece a sua contraparte, seja porque essa contraparte já era um parceiro de alguma forma, né? Ou simplesmente por uma relação pessoal que já existia, isso acontece. E eu acho que, no geral, os momentos mais sensíveis assim, da relação em si moram ali logo no início, né? Por que isso, né? Porque
é um momento onde você está negociando e discutindo o preço de um negócio que foi criado por aquela pessoa, né, ou por aquele grupo de pessoas, muitas vezes criado e construído ao longo de anos. E você, né, do ponto de vista na cadeira do comprador, você sempre precisa ter muita rigorosidade e diligência na precificação do criativo, né? Porque é um outro ponto que eu sempre falo, né, assim, você pode comprar um ótimo ativo que, se você comprar pelo preço errado, vai ter sido um deal muito ruim. Da mesma forma que você pode comprar um ativo ruim, que, se for pelo preço certo, pode ter sido um ótimo deal, né? Então, essa questão do preço, né, da precificação, ela é muito importante, né? E numa linha de se proteger como investidor, como comprador, esse é um momento sempre muito debatido, né? E, como eu falei, você está discutindo com a pessoa que construiu aquilo, né? Do ponto do comprador, você está ali negociando, mas você não tem a história de, sei lá, às vezes 10, 20, 30 anos construindo aquele negócio. Então, o apego que a contraparte tem na negociação é muito maior. Então, muitas vezes acontece ali uma dinâmica de, do outro lado, não entender ou até mesmo achar que você não está valorizando tudo que ele construiu e fez naqueles últimos anos, né? Então, é sempre um momento muito sensível que muitas vezes gera uma certa fricção, gera percepções negativas, mas eu acho que isso tudo é momentâneo, né? Se você consegue ter a capacidade de contornar e lidar com a situação, sempre jogando de forma muito transparente, jogando na bola, e até porque eu acho que, quando é assim, o outro lado, por mais que ele possa ficar, às vezes, frustrado ou chateado ou ressentido com alguma coisa que você falou em algumas das discussões, se ele perceber que do teu lado você está sendo justo, depois as coisas vão se normalizar. Mas eu te diria que, no geral, do que eu pude presenciar, esses foram os momentos mais críticos, tá? E depois a coisa anda, enfim, e avança de forma bem mais fluida. Mas, claro, né, já passamos por situações onde, né, logo mais à frente, né, numa outra etapa do processo, você entra ali em trabalhos de diligência, começam a aparecer aqueles famosos findings que nunca foram falados, né, pelo vendedor. E aí, sempre, né, quando isso acontece, né, é sempre um momento super sensível e duro de lidar, porque pode ser que, eventualmente, né, dependendo do que você encontrou, né, o deal ele não tenha mais futuro, não tenha mais como ser levado adiante, e você vai ter que resolver aquilo com a tua contraparte, né, jogando limpo, trazendo aquela questão à mesa e, às vezes, até colocando ela na parede, né, porque já passei por situações desse tipo, onde o que foi encontrado era, a princípio, muito grave, mas que a contraparte, de fato, não tinha culpa no cartório, né? Então, como que você leva um deal adiante com isso na mesa, né? Você tem que ter uma posição, uma abordagem muito fria ali, de se desapegar, né, de outros sentimentos e tratar aquilo ali. Cara, vamos lá, joga aberto aqui. O que aconteceu? Me conta, né, tudo que houve, para eu ver se eu consigo aqui, de alguma forma, te ajudar, né, e perceber que realmente não é o que está parecendo ser. Mas, às vezes, não tem jeito, e aí o deal, né, cai. Mas faz parte também, né? Assim, acho que a gente está muito mais acostumado até do que ver processos caindo por aí do que concluídos, né? Então, assim, faz parte. E eu falo também para a turma mais nova, é comum, né? O garoto acabou de entrar, analista, estagiário, tô super animado com o deal que está no pipeline, está andando, né? O negócio cai, o cara fica frustrado, fala, cara, ó, não seja por isso não, assim, bola para frente, porra, vamos embora, não se desanima, porque isso vai acontecer muito mais do que assinaturas ao longo da tua vida. Então, assim, não se desanima por isso, porque é assim mesmo, e bola para frente, cara. E é muito louco isso, né? Porque quando você olha assim para o que é exigido até na carreira das pessoas que querem migrar para M&A, você está falando, a sua fala traz, obviamente você precisa ter um hard skill ali importante, né? Quer dizer, a prancheta ali precisa ser importante, a modelagem, essas coisas todas, mas você também precisa desenvolver um lado aqui de negociador humano, de tratar pessoas também de uma forma absurda, né? Então, quer dizer,
Sim. É desafiador em vários aspectos para quem está em M&A, né? Sim. E eu acho que não é o tipo de atividade para todos. Porque eu acho que assim, hard skills todo mundo aprende, né? Então, você chega ali cru, você não sabe fazer um modelo, não sabe montar uma apresentação, não sabe fazer uma pesquisa de mercado. Mas isso aí é fácil de aprender. Desenvolver esse lado de soft skills já é uma outra história, né? Então, nem todo mundo assim, consegue fazer essa mudança, essa virada de chave. E está tudo bem, faz parte, né? Até porque se todos, né, fossem por esse caminho, não teriam, né, pessoas para fazer funções complementares, né, ao longo do processo. Mas, fato, assim, é super importante, né, conseguir fazer essa evolução, porque no final do dia é aí que mora o sucesso, né, da conclusão das transações. Você tem que, ao mesmo tempo, conseguir ser convincente, né, para levar o processo e a negociação para um lado que te beneficia, né, e é atrativo, né, do seu ponto de vista como comprador e dentro daqueles parâmetros, né, que você definiu como parâmetros targets para a sua tese de investimentos. Ao mesmo tempo que você também tem que ser capaz de se colocar na cadeira do outro, entender as limitações e saber que todo deal vai ser fechado no meio do caminho, entendeu? Então, você tem que se conformar de que você não vai sair plenamente feliz com tudo que você queria, assim como você também tem que tentar abrir a cabeça do outro para que ele pense da mesma forma que você, porque se os dois não estiverem no mesmo diapasão, vai ser difícil, né? Então, assim, mas para isso é preciso muita conversa, né? É preciso muita discussão, é preciso contornar problemas, é preciso ganhar confiança. Sem isso é impossível, né, você concretizar um deal realmente relevante, entendeu? E ainda mais deals com maior complexidade, envolvendo mais de um sócio, né? E aí, cara, quando você fala, né, de um grupo de sócios, cada um tem uma cabeça, cada um tem um objetivo, uma pretensão, cada um se incentiva de uma forma, cada um se preocupa com uma coisa diferente, né? Assim, o que pesa mais para um não pesa para o outro. Então, é complicado. Por isso até que assim, o ideal, né, quando a gente entra num processo desses, é chegar e falar, cara, quem que é o ponto focal aqui? Né? Eu vou lidar com você. E aí, se você estiver de acordo comigo, né, com os meus termos ou com o que a gente está combinando, você se resolva com os teus sócios. Porque, assim, tem um certo limite de convencimento, né, e de habilidade de lidar e conseguir orquestrar vontades e objetivos que, assim, senão vira um processo interminável, né? Então é importante também colocar esses limites em determinados momentos, né? Agora, pegando até um deal nisso, né, que você está falando de individualidade ou uma pluralidade de sócios, por que tanto deal super bem estruturado falha na retenção e no engajamento dos founders depois que ele acontece? Né? Bom, aí, assim, eu acho que vai depender muito do tipo de negócio que você tá lidando, mas eu acho que na maior parte das vezes, quando você está tratando ali de uma aquisição, de um investimento no qual você precisa e quer que aquela contraparte esteja no dia seguinte tocando o negócio, o que eu mais vejo em termos de falhas está relacionado à estrutura de incentivos, né? Alocada, né, e negociada, né, com a contraparte, a estrutura do incentivo em si, né? Então, não só o incentivo, o instrumento utilizado, mas a estrutura utilizada, as metas que foram conectadas, falhas muitas vezes, né, de conflitos entre resultados de curto prazo e decisões que beneficiam a longo prazo. Então, na minha visão, na maior parte das vezes, esses são os erros, né? Então, você faz uma aquisição, um investimento, você depende daquele founder para tocar no dia seguinte, só que você não alinha o jogo da forma correta com esse founder. E muitas vezes também, quando a gente fala, né, de encontrar esse meio do caminho, né, esse pacote aqui que é interessante para os dois lados, já cansei de ver, né, pacotes que, na verdade, não são meio do caminho, né? E isso está muito relacionado também ao tamanho do comprador, muitas vezes, e com o leverage
que aquele comprador tem, né? Então, assim, tendo trabalhado em empresas grandes, né, vivenciei muito essa dinâmica, né, e a gente sabe o poder que o comprador, dependendo do tamanho dele, tem perante um founder ou uma empresa que depende muito daquele dinheiro, daquele recurso, ou até mesmo do suporte estratégico daquele investidor, né? E aí você acaba muitas vezes tendo um pacote de negociação que, no fundo, foi aceito, mas está muito mais benéfico para a empresa, ou para o investidor, ou para o fundo, do que para o próprio founder, né, ou para o próprio management que fundou e continua tocando aquele negócio. E muitas vezes é difícil você perceber isso ao longo do processo de negociação, porque nem sempre a contraparte deixa isso claro. Então, e você, logicamente, como investidor e como comprador, é muito difícil você mesmo se colocar determinados limites, sendo que você não está vendo isso vindo do outro lado, né? Então, você ter essa consciência de realizar que, olha, talvez eu tenha passado um pouco do limite. Apesar do cara ter aceitado, talvez isso não esteja tão bom para ele assim, né? Ou para ele e para os sócios dele. Isso pode ser que no dia seguinte se traduza, né, em problemas, né, de tocar o business, de incentivo, né, de engajamento. Então, assim, é complexo, sabe? É muito complexo você encontrar essa equação perfeita, né? Assim, a governança perfeita, os papéis, responsabilidades, né? Escopo de cada um. É complicado, entendeu? Eu sei que você vai dizer depende, mas qual que é o tipo de incentivo que costuma gerar o efeito contrário ao esperado e qual é aquele que eventualmente tem uma sinergia boa para esse futuro da companhia? Olha, de novo, falando de movimentos que envolvam a permanência dos founders, né, ou pelo menos de algum founder no dia seguinte da companhia, eu acho que assim, a estrutura menos alinhada, na minha opinião, pelo que eu pude vivenciar, é aquela aquisição 100% com estrutura de earn-out. E aí, logicamente, quanto mais desalinhada e mal estruturada a estrutura de earn-out, pior. E eu falo isso porque eu acho que quando você constrói um negócio, você idealiza, né, o negócio, você monta do zero, você sofre, sacrifica uma série de coisas para fazer aquilo acontecer. Aí o negócio, enfim, acontece, cresce, você ganha dinheiro, você tem o sucesso que você almejava e, enfim, um belo dia você vai e vende para alguém, né? Quando você deixa de ser sócio daquele negócio, independentemente se você tem ali um caminhão de dinheiro para buscar numa estrutura de earn-out, eu acho que o ownership ele muda completamente, né? E quando a gente pensa, né, em negócios mais novos, dessa nova economia que a gente, assim, que cada vez mais se transforma na economia, né? Não tem mais velha economia, né? Assim, a velha economia também está evoluindo e se adaptando para a nova economia, né? Mas principalmente nesses negócios mais novos, desse mundo de tecnologia e venture capital que a gente vê, eu sinto isso mais ainda, né? Porque o senso de pertencimento, de ownership que founders possuem vis-à-vis do seu negócio é muito alto. Então, quando ele deixa de ser sócio daquilo, de novo, ele pode ter um caminhão de dinheiro para buscar, mas quando ele deixa de ser sócio, muda o nível de engajamento e o senso de pertencimento que ele tem. Então, eu realmente vejo isso como um movimento. Fiz movimentos desse na XP, por exemplo, e pude presenciar um insucesso e depois adaptamos, né, o nosso modus operandi, principalmente em se tratando de negócios de tecnologia, de startups, né, enfim. Por outro lado, eu acho que a forma mais alinhada de você conseguir gerar esse engajamento é mantendo o equity na mão do founder, mas logicamente não só equity, né? Assim, você tem que definir bem os papéis, a governança, você tem que definir muito bem o papel do investidor, seja um financeiro ou um estratégico, qual que é o papel desse investidor no day after, como que ele vai gerar valor e garantir. E, de novo, é difícil, né? Porque você, como comprador, você tende a querer negociar um pacote muito mais benéfico e a teu critério do que a critério do founder. É normal, né? Ainda mais quando você está comprando um controle, uma participação de controle. Mas
é importante pensar muito na governança e na ingerência que aquele founder, aquele grupo de founders terão naquele negócio, naquela BU, no dia seguinte. Porque se eles deixarem de ter autonomia para tocar, uma estrutura, né, de incentivo, de captura de valor no longo prazo, ela pode se perder. Porque ao longo do caminho, se você tiver a discricionariedade de mudar, né, a estratégia, as decisões que envolvem, né, interferem naquele business, já foi por água abaixo qualquer engajamento senso, né, de pertencimento e ownership do lado daquele founder, entendeu? Assim, ele se sente refém à deriva, entendeu? Então é muito importante não deixar, de novo, ter a consciência para não deixar isso acontecer, porque eu também já vi muito. E isso é a forma mais fácil de você ter sucesso. E acho que faço até uma conexão com a tua conversa inicial aqui, que quer dizer, lá no começo do deal, o discover é muito importante para saber se esse founder também ele já não está cansado, sangrando, já não quer mais sair do negócio, o cara já está 10, 15 anos sangrando, de repente ele já não tem mais também a mesma apetite para continuar dentro de uma estrutura, até como um executivo, né? Então, ter essa sensibilidade de fazer esse mapeamento, esse alinhamento lá no começo também ajuda muito nesse pós, né? Sem dúvida, e isso é uma coisa que eu cada vez mais reflito, né, e acho que vim aprendendo, né, ao longo da carreira, que é sobre pessoas de novo, né? Assim, quando você faz um investimento, claro que dependendo do investimento e do processo, né, se é um processo competitivo ou não, você pode ter ali uma janela, né, de prazo para concluir aquilo que vai desde, sei lá, um mês, às vezes tem processos que demoram 2 anos, né? Mas vamos pegar uma janela normal aí, vai de 3 a 6 meses, né? 6 meses acho que é positivo pensar, realista, né? Não adianta quantas conversas você fez, né, com o founder, ou quanto você discutiu, conversou. Você nunca vai conseguir, naquele espaço de tempo ali, conhecer o cara a fundo, né? E você vai ter que tomar uma decisão. Então, o que eu venho tentando trabalhar cada vez mais dentro do possível, né? Assim, assim, na medida do possível, ganhar tempo, cada vez mais ganhar mais tempo para poder tomar uma decisão e conhecer as pessoas, né? Porque, logicamente, também tentar deixar a euforia, né? E aquele sentimento de uma empatia quase que automática ali de lado, né? É claro que isso é importante, mas é importante você deixar de lado, principalmente nesse início do processo, né? Para você tentar ter uma visão, um pensamento mais realista e pé no chão das coisas, né? Porque, assim, cansei de me surpreender negativamente, né? E lógico, quando o outro lado está precisando de grana, ele vai ser quem você quiser que ele seja, entendeu? Ele vai ser a melhor pessoa para te fazer acreditar que ele é aquela pessoa espetacular, entendeu? Então, assim, e não estou falando aqui sobre mau caratismo, não estou nem chegando a esse ponto, não, tá? Eu acho que, assim, é algo natural do ser humano, né? Assim, eu acho que o ser humano ele tende a ser assim, né? Então, eu acho que como investidor, tentar ter essa calma, deixar a euforia de lado, analisar de forma fria, né? Assim, é o ideal, entendeu? E tentar dar tempo ao tempo, o máximo que você conseguir, para que você consiga conhecer mais, né? Porque eu acho que quanto mais você conseguir conhecer e perceber o comportamento daquela pessoa em diferentes situações, momentos mais duros e mais tranquilos do processo, às vezes, né, assim, são pequenas reações que te passam percepções que você consegue entender como a pessoa na verdade, no fundo, né? Então, claro, quanto mais tempo você tem, mais você consegue ver disso, certo? Então, eu acho que é muito sobre isso. Não, naturalmente.
E até fiquei curioso aqui, com tanto aprendizado na tua carreira, se você tivesse que resumir em 3 decisões críticas para um deal dar certo no longo prazo, assim, o que você acha que funciona? Olha, de novo, eu volto ao ponto, tá, de pessoas, né? Então, assim, ter muita diligência, rigorosidade e cuidado com a escolha do parceiro. Para tentar, de alguma forma, eu sei que é impossível, né, você otimizar ao nível da perfeição, né? Mas, assim, tentar, de alguma forma, otimizar as suas probabilidades de ter escolhido o parceiro certo. Acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, o alinhamento de interesses. Deixar, né, assim, os papéis e as responsabilidades muito bem alinhadas, né, desde do D0, do D-1, entendeu? A governança bem estabelecida e qual que é o papel de cada lado, né, no day after. Então, assim, isso também acho que é muito importante. E, por fim, falando até mais do lado do investidor, e não necessariamente da contraparte, mas é ser realista e honesto com as suas limitações como investidor. Eu acho que isso muitas vezes acontece também, de na euforia, né, a gente achar que as coisas podem dar mais certo do que elas podem dar, ou que elas são mais fáceis do que elas de fato são, né? Então, isso é muito normal, eu já vi também. E aí, quando eu falo isso, eu estou pensando assim, em coisas, sei lá, simples, mas já cansei de ver, né, decisões e discussões sobre realizar investimentos dentro de teses que eram do interesse, né, da companhia, né, do ponto de vista do investidor, mas que estavam, sei lá, longe, né, em termos de localização, difícil acesso, difícil comunicação, o grupo não estava tão engajado no dia a dia quanto a gente gostaria. Então, assim, é um negócio que, quando é apresentado para você, parece espetacular, mas que o founder ele está part-time. Então, assim, pô, se tem um outro que é tão espetacular quanto, pô, vamos procurar outros, então. Assim, mapeia mais oportunidades, porque você consegue encontrar. Entendeu? Não existe só aquela oportunidade. Pô, se você achou aquela espetacular, procure uma similar, então, de uma empresa que esteja aqui no Brasil, que o founder esteja 100% dedicado. Pô, por que investir naquela que o cara está em Londres e o time está aqui? Sabe, exemplos aqui bobos, mas que eu já vi acontecer várias vezes, né? E no dia seguinte, para você tocar o portfólio, né, para você fazer essa gestão de portfólio, tem muito valor proximidade, né? Não precisa estar aqui no mesmo escritório, nem só em São Paulo, não é sobre isso, tá? Assim, a gente olha, né, e olhei na minha vida toda para ativos de diferentes regiões, o problema não é esse. Mas, logicamente, se você puder levar em consideração o trabalho, a complexidade que dá de você acompanhar, estar próximo, porque estar próximo é importante. Assim, não é à toa que, pô, empresas que dão certo são empresas que o dono está ali, certo? Então, assim, se empresas que dão certo, o dono está próximo, por que as empresas que você investe, né, o dono pode estar, o investidor pode estar distante? Até pode acontecer, tá? Assim, não é uma regra, né? Claro que pode acontecer. Mas eu, pelo menos, né, como investidor, como comprador, eu prefiro, né, conseguir ter proximidade, né? Então, ter essa consciência dessas limitações, sabe, acho que é importante, né? Não achar que você vai conseguir lidar com uma série de complexidades por trás do investimento e do empreendedor. Sabe, assim, você entra investindo, você gostou muito do cara, mas o cara tem 3 sócios que são muito complicados, mas não, investe, depois a gente vê que a gente resolve. Para quê? Para que você vai entrar num investimento assim? Às vezes é difícil lidar com uma pessoa. Se ele entrar lidando com uma pessoa e ter que lidar com um grupo de sócios por trás, pô, procura de novo, procura uma outra que faça a mesma coisa, entendeu? No mesmo mercado, com um cap table um pouco mais simples. Então, pô, para quê? Assim, está entendendo? Assim, você já vai ter várias dificuldades que fazem parte ali do core, né? Assim, da primeira derivada, né? De um investimento, né? Pô, se você ainda trouxer, né, essas outros componentes aqui que você pode eventualmente evitar, porra, é importante. Então, assim, ter essa sacação é importante, e eu falo isso, né? Porque eu já vi muitas vezes isso ser negligenciado,
sabe? Assim, fica aquela euforia de achar que não, achei o único ativo que faz isso, que é o melhor do mundo, não sei o quê. Ah, mas o cara tá longe, ah, não tem problema não. Ah, não, mas pô, tem problema societário, ah, mas não tem problema não. Assim, não, vai ter problema, entendeu? Assim, ou então, não, mas o negócio não existe, a gente vai ter que lançar, ter que botar uma esteira de pé no banco, engajar não sei quantos diretores, stakeholders, tá? Esquece, cara. Esquece. Vai dar errado. Você não vai conseguir esse grau de engajamento assim, rapidamente, entendeu? Então, assim, seja realista, entendeu? Não adianta achar que você vai resolver tudo é fácil, porque não é. É muito difícil, pelo contrário, entendeu? Então, é isso. E, Vinícius, nem estava no nosso roteiro, mas vou te soltar essa pergunta muito mais sobre o mercado que você está inserido hoje, que é o de serviços financeiros. E a gente se propõe aqui a falar um pouco nessa temporada de um novo ciclo de M&A para 2026. Então, quer dizer, no setor de serviço financeiro, o que deve acontecer esse ano e como é que as empresas vão se movimentar? A gente está vendo no começo do ano IPOs, etc. Como é que é a tua leitura para esse ano? Bom, sim, é um ano, uma série de distrações, né? Temos Copa do Mundo, temos eleições, então eu acho que assim, é um ano que tende a não ser um ano fácil, vai. Acho que ano de eleição nunca é um ano fácil, a não ser que você tenha, logicamente, uma sinalização política muito clara, né? De um claro vencedor, de uma reeleição, e inclusive de uma figura aceita pelo mercado, que definitivamente não é o nosso caso já há muitos anos, né? Então, acho que no Brasil, em específico, anos de eleição são anos difíceis pelas incertezas envolvidas, né? E a gente, novamente, vai ter muito provavelmente um resultado, né, que vai se dar ali no detalhe, né? E muito provavelmente vamos ter essa incerteza até os 47 do segundo tempo, né? Então, isso faz com que todo tipo de investidor, de alocador de capital, empresário, local, estrangeiro, fiquem mais conservadores, né, do ponto de vista de decisão. Então, eu acho que é um ano que tem uma retração, né, por esses fatores. De toda forma, a gente acaba de ter aí um episódio positivo, acho que para o setor financeiro em específico, com o anúncio do IPO do PicPay. Super, super bacana, né, o que conseguiram fazer, tem que tirar o chapéu realmente. A gente sabe, né, que tem outros bancos vindo, né, assim, para ofertas públicas também, sejam IPOs, sejam follow-ons. Então, assim, eu acho que apesar de ser um ano e ter tudo para ser um ano difícil, há espaço para o mercado de capitais, do ponto de vista do equity, ter, né, assim, sucesso. Mais até do que o que a gente teve em 2025. Porque eu acho que conforme as coisas forem se demonstrando, né, e se definindo, né, do ponto de vista político e econômico, e logicamente a depender dos pronunciamentos, principalmente em relação a uma agenda fiscal, eu acho que a tendência é que o mercado melhore e a economia volte a girar, permitindo com que essas operações voltem a sair, mesmo antes de uma definição eleitoral. Mas não é óbvio, assim, não vai ser um ano assim, em que a gente vai ver uma série de ofertas. Não é aquele ano, né, que puta, agora foi, esse é o ano de virada, mudou tudo. Não. Eu acho que isso pode ser, sim, em 2027, a depender do resultado das eleições. Então, para 2027, sim, eu estou bastante confiante que, assim, a depender do resultado das eleições, a gente tenha um ano de retomada evidente, sem qualquer ressalva. Para 26, não. Para 26, eu acho que tem questões positivas, tem sinalizações que podem contribuir, mas ainda é um ano com muitos poréns. Então vai ser um ano ainda de bastante cautela, na minha opinião. É engraçado que a gente está gravando esse podcast aqui agora em fevereiro, mas está todo mundo já falando de 2027, né? Mas é isso. É isso. É sobre isso, né? Então... Bom, Vinícius, e para
último bloco aqui, eu tenho 2 perguntas que eu tenho feito para todo mundo que senta aqui comigo, que é, bom, você já está no board, então essa vai ser fácil para você, né? Sentou hoje no board de uma empresa, qual que seria a sua primeira recomendação ou primeira pergunta para essa empresa? Bom, acho que a primeira, assim, não diria decisão, né? Mas meu primeiro movimento seria, assim, tentar entender e fazer um raio-x da companhia do ponto de vista de alocação de capital, e não só capital financeiro, mas capital humano também, né? Para entender aonde que a empresa ganha dinheiro, quais são as linhas mais rentáveis, o que a empresa está só gastando energia, mas que na prática não tem tanto futuro. Porque eu acho que assim, isso é normal, entendeu? Assim, não existe empresa perfeita, né? E quanto mais tempo você tem uma mesma gestão tocando, ainda mais se são gestões familiares, né? Gestões de um único fundador que tocou a empresa, né? Durante a vida toda da empresa, é mais comum ainda você acabar encontrando essas deficiências, independentemente do sucesso que a empresa vem tendo, né? Porque você não precisa tratar necessariamente de uma empresa que esteja mal das pernas, né? Até mesmo empresas que estão bem, né, que têm saúde financeira e estão performando bem, possuem as suas deficiências, seus gaps, né, onde você consegue endereçar a eficiência operacional e gerar mais valor, né? Então, acho que se eu estou de fora, né, eu chego para sentar numa cadeira de board, tendo investido ou não, aliás, tendo investido, certamente já teria feito esse raio-x antes, mas não tendo investido ainda, certamente eu passaria, né, esse raio-x para entender de que forma que o capital está sendo alocado, seja financeiro, seja relacionado a pessoas, se você tem as melhores pessoas para aquelas posições, entendeu? Porque eu acho que isso acontece muito também em empresa. Já vi muito. Pessoas que são boas, mas não para aquela cadeira. Ou pessoas que, infelizmente, né, não conseguem mais agregar em cadeira nenhuma. Agregaram um dia, mas não agregam mais para a nova fase da empresa. E aí a gente volta a falar de pessoas, né? E na minha opinião, né, assim, a maior parte das vezes o insucesso das empresas está aí também, né? Eu digo empresas um pouco mais estruturadas, né, que possuem diretorias executivas, trazem profissionais de mercado, tá aí, né? Assim, errar e permanecer no erro, isso também acontece muito, porque errar faz parte. Permanecer no erro muito tempo é que não dá para acontecer e você deveria tentar, assim, evitar ao máximo, né? Tendo celeridade, agilidade, né, em endereçar aquele erro. Primeiro de identificar, logicamente, ter a humildade de reconhecer que errou, porque isso também é um outro grande problema. Muita gente vaidosa, né, que tem dificuldade, assim, prefere não reconhecer que errou por vaidade, ainda que isso custe muito para a empresa e prejudique a empresa por mais 6 meses, 12 meses, até ele, enfim, dar o braço a torcer e aceitar trocar uma pessoa de cadeira, né? Então, acho que esse raio-x seria a primeira coisa que eu faria. Assim, estamos gastando tempo com o que a gente deve gastar e temos as pessoas corretas para as cadeiras que a gente tem. Fantástico. E quem que é uma pessoa no Brasil que tomou decisões complexas em M&A que eu deveria convidar para falar comigo aqui? Olha, conheço bastante gente aí né, que trabalha com uma agenda desse tipo e já há bastante tempo, mas alguns nomes que eu poderia te sugerir, tem um grande amigo da Crescer, o Alexandre Leão, não sei se você conhece o Alexandre, então já está lá há bastante tempo tocando uma agenda de tecnologia voltada para a educação, então já passou por muitos deals de tudo quanto é tipo e relacionamentos com empreendedores e problemas ao longo do caminho que precisaram ser contornados. E como investidor, você precisa endereçar e contornar esses problemas não só na negociação, mas também no após, né? Porque você continua tocando e continua alocado, né? Então você não entrega o deal e agora é teu, obrigado, recebi meu FII, vou-me embora, né? Então você vai, investe, tem que contornar ao longo do processo, fechar o deal
e depois seguir contornando o problema. E, logicamente, aparecem muito mais problemas depois que você investiu do que antes, né? É normal. Então, acho que é uma conversa interessante aí. Fantástico. Vinícius, foi um prazer ter você aqui. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço. Valeu, turma. Um abraço.